Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje vamos ter mais uma aula de História. Nosso tema de hoje será... Galerinha, vamos falar aqui então sobre a política no Segundo Reinado. Bem, em 1840 nós tivemos o golpe da maioridade e o início desse processo chamado de Segundo Reinado. Entre 1840 e 1889, Dom Pedro será o nosso imperador, Dom Pedro II. Pelo tempo que você está percebendo aqui, 49 anos de governo, a gente chega aqui à conclusão. É uma fase de muita estabilidade, é uma fase, pessoal, que o Brasil vai ter um certo desenvolvimento econômico, vai passar por transformações econômicas e sociais, passa por um processo, por exemplo, de urbanização, crise, fim do escravismo, vamos enfrentar uma guerra, que é a Guerra do Paraguai, e é uma fase, pessoal, muito importante, então, que vocês sempre terão que ficar espertos aí, por exemplo, para o vestibular. Bem, vamos dar início a essa fase falando do golpe da maioridade. Primeira coisa, quais os objetivos do golpe da maioridade, gente? Acabar com as rebeliões regenciais, evitando assim a fragmentação territorial do Brasil, garantindo também a manutenção da estrutura vigente. Qual estrutura, gente? Aquela estrutura social e econômica. Garantir que o Brasil continuará naquele caminho cercado por latifúndio, monocultura, produção primária voltada para o mercado externo e escravidão, marginalizando as camadas populares. Esse processo, pessoal, de manutenção das estruturas aí é muito importante, pois as rebeliões regenciais questionavam ali essa organização do Brasil que levava à miséria, que levava à violência da maior parte da população. Bem, o golpe da maioridade, pessoal, foi organizado pelo Partido Liberal e aqui a gente já tem uma contradição enorme, porque Partido Liberal, galera, em tese defende o federalismo, a autonomia para as regiões, mas no golpe da maioridade, ao liderar o golpe da maioridade, acabou defendendo a centralização política. Agora, por que a gente tem uma contradição tão latente? Porque aqui os liberais pensaram exatamente no que eu comentei com vocês agora. É melhor manter a estrutura agrário-exportadora, latifundiária, de concentração de renda e escravista, onde nós estamos no poder, do que continuar brigando aqui, continuar num processo que pode levar o quê? A um separatismo, a quebra dessa unidade, dessa estrutura. Muito bem, pessoal. Em 1840 nós teremos a coroação, então, do Dom Pedro II, ainda menor de idade. Galerinha, diante dessa situação nós teremos uma formação ali do governo chamada de Gabinete Liberal. Os liberais lideraram o processo de golpe da maioridade, então eles vão assumir o poder. Esse período do Gabinete Liberal, gente, ou Ministério dos Irmãos, é uma fase de muita instabilidade política. As revoltas regenciais, elas simplesmente não acabaram porque veio o golpe da maioridade da noite para o dia. Logo, Dom Pedro II, que era muito influenciado pelos conservadores, vai acabar movimentando, mexendo nesse governo. Vale lembrar, gente, que antes da demissão dos liberais, desse ministério, desse gabinete liberal, nós tivemos um processo eleitoral. Essas eleições, elas visavam o quê? Garantir a maioria no parlamento dos liberais que ocupavam aí os ministérios, ocupavam o executivo. O gabinete, pessoal, que eu comentei aqui com vocês, são os ministérios, ok? Para continuar no governo, pessoal, os liberais eles precisam vencer as eleições para deputados aí no parlamento brasileiro. Para garantir a vitória, nós vamos ter as chamadas eleições do cacete. Então foi um processo fraudulento, foi um processo de muita violência que visava e garantiu a vitória dos liberais. Bem, diante da instabilidade de revoltas que não acabaram, pressão conservadora e denúncia com relação às eleições do cacete, Dom Pedro II, com seus 15, 16 aninhos aqui, utiliza o poder moderador, dissolve o gabinete, dissolve a Câmara de Deputados e nós temos a ascensão dos conservadores.
Dessa forma, vai se consolidar o processo de centralização aqui no Brasil. As províncias terão cada vez menos autonomia e o poder vai passar pelo Império, pelo Rio de Janeiro. As decisões serão tomadas da capital. Liberais vão acabar se revoltando por conta da perda do poder, se revoltaram em Minas Gerais, se revoltaram em São Paulo, mas foram derrotados com certa facilidade. Eu estou falando para vocês de conservadores e liberais, mas é importante que a gente entenda aqui um pouquinho sobre os partidos políticos dessa fase da história. Então, para isso, eu coloquei um esqueminha aqui, ó, que volta lá no primeiro reinado. No primeiro reinado, pessoal, lembra que nós tínhamos o Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros. Brasileiros eram liberais, Partido dos Portugueses, os conservadores, defensores ali do Dom Pedro I. Com o início da regência, pessoal, nós teremos ali o surgimento dos restauradores, que queriam o retorno do Dom Pedro I, dos liberais moderados, que surgem ali do Partido dos Brasileiros, são a favor ali de manter o Brasil unido, e os liberais exaltados, já com ideais republicanos e até separatistas. Com o ato adicional de 1834, pessoal, aquele do avanço liberal, nós teremos ali esses três grupos sendo substituídos, olha só, pelo Partido Regressista, que defende a centralização, e pelo Partido Progressista, que defende ali o liberalismo, o federalismo, tá? E chegando no segundo reinado, os dois principais partidos, Partido Conservador, que são chamados de Saquaremas, e o Partido Liberal, que são chamados de Luzias. Galerinha, destaque sobre Saquaremas e Luzias. Esses dois partidos vão ser muito influenciados pelo imperador. Dá uma olhadinha dessa charge aqui, onde o imperador segura dois cavalinhos num carrossel, um cavalinho ali do Partido Liberal e o outro cavalinho do Partido Conservador. Como é que o Dom Pedro vai fazer para acabar com essas revoltas internas e a luta pelo poder entre conservadores e liberais? Gente, Dom Pedro vai fazer um esquema fantástico aqui. Ele vai fazer um rodízio no poder na maior parte desse período. Então nós tivemos aqui, em 49 anos de segundo reinado, pessoal, a formação de 36 gabinetes. Então, em menos de 2 anos, o Dom Pedro ia lá e trocava o pessoal que formava o governo. Uma hora ficavam os conservadores, outra hora ficavam os liberais. Nós tivemos até um momento ali chamado de Era da Conciliação, entre 1853 e 1858, perdão, onde conservadores e liberais vão dividir o poder, tudo bem? Então, dessa forma, Dom Pedro controla esses partidos, dessa forma o segundo reinado consegue o quê? Estabilidade para manter aí um longo período de duração. Galerinha, outro tema importante que nós temos aqui é o chamado parlamentarismo às avessas. Por que tem esse nome? Porque o parlamentarismo no Brasil ele foi comparado com o parlamentarismo lá da Inglaterra. E o que aconteceu aqui, gente? Em 1847 criou-se um cargo que é o cargo de presidente do Conselho de Ministros. O presidente do Conselho de Ministros seria o equivalente ao primeiro-ministro, igual nós tínhamos na Inglaterra. Qual é o problema? Por que ele é chamado de às avessas? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesses dois esqueminhas comparativos. Dá uma olhadinha no esquema inglês, pessoal. Você tem os partidos, aí você tem as eleições, aí nós temos ali o resultado das eleições que formam o legislativo. O partido que tiver a maioria aqui na Câmara vai escolher o chefe do executivo, o primeiro-ministro, que vai formar o governo. Então é um esquema, gente, que vem da base dos eleitores até o topo, que são os governantes. Agora no Brasil, por que é às avessas? Porque o imperador, gente, ele tem o poder moderador. Então o que o imperador ele pode fazer, galera? Ele nomeia o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros, e aí ele vai escolher os ministros. O imperador, gente, ele dissolve a Câmara de Deputados sempre que ele quiser e ele convoca eleições. As eleições, que são censitárias e indiretas, elas são fraudadas na maior parte das vezes. Então sempre vai vencer quem o imperador quiser. Então vamos pensar no seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui no esquema. O imperador vai lá e escolhe um primeiro-ministro do Partido Conservador. Só que o parlamento é formado por deputados do Partido Liberal, a maioria. O
que ele faz para evitar esse conflito entre executivo e legislativo? Ele usa o poder moderador, dissolve a Câmara de Deputados, convoca eleições. Ó, o primeiro-ministro é conservador, que eu falei para vocês. Quem tem que vencer essa eleição? Conservadores. A eleição é fraudada até que os conservadores consigam vencer, e aí nós temos um governo onde executivo e legislativo caminham juntos. Passou um tempo, o imperador vai lá, demite o ministro conservador, coloca um liberal, convoca eleições, depois de dissolver a Câmara, e forma-se ali uma Câmara, um parlamento com maioria liberal, ok? Então, dessa forma, o Dom Pedro vai jogando com os dois lados, vai se mantendo no poder. Porque as avessas, então, na Inglaterra, a maioria escolhe a minoria que governa. No Brasil, uma pessoa, o imperador, determina quem vai governar, determina inclusive o resultado das eleições. Tudo bem? É um parlamentarismo de mentirinha aqui no Brasil. Muito bem, pessoal. E tivemos uma revolta aqui, uma revolução nessa época, é a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, gente, aconteceu por volta de 1848, lá na região de Pernambuco. E o contexto aqui é um contexto muito importante, gente. Nesse mesmo ano, nós estávamos tendo uma série de revoltas na Europa, revoltas na França, na Itália, na região ali da Confederação Germânica, no Império Austro-Húngaro. Nós estamos aqui no meio da chamada Primavera dos Povos. Então a Revolução Praieira, gente, é considerada a Primavera dos Povos aqui do Brasil. Quais as influências para esse movimento, pessoal? Nós temos as mesmas influências lá que estão rolando na Europa. Liberalismo, nacionalismo e socialismo utópico. Dá uma olhadinha nos fatores, pessoal. Primeiro, olha um fator relacionado ao liberalismo. Nós temos ali um governo oligárquico de uma família, que é a família Cavalcanti, são conservadores, não aceitam dividir o poder com os liberais. Então, liberalismo. Outro fator aí que está relacionado à ideologia liberal. Os comerciantes do setor têxtil da região de Pernambuco, pessoal, tinham um monopólio nessa área e eram portugueses. Então luta-se contra o monopólio também, princípio aí do liberalismo, livre comércio. Aí nós temos sentimentos nacionalistas também. Em Pernambuco, nós temos um sentimento anti-lusitano que vem de longa data, desde a Guerra dos Mascates, passando pela Revolução Pernambucana, pela Confederação do Equador, e chega aqui nesse momento também. Então há um ódio, uma xenofobia contra o português nesse movimento. E o socialismo utópico, pessoal, que prega reformas dentro do capitalismo para acabar com os problemas sociais, vai estar presente aqui também, uma vez que o Nordeste, gente, é um local com gravíssimos problemas sociais. Tudo bem? Segundo Império vai agir, vai atacar essa revolta e a vitória vai ser aí dos conservadores, tá? Foi publicado um documento muito importante, né, com princípios liberais chamado de Manifesto do Mundo, pessoal. Dá uma olhadinha ali o que nós temos de importante no Manifesto do Mundo, defesa do voto livre universal ao povo brasileiro, então fim do voto censitário, plena e absoluta liberdade de se comunicar, ou seja, liberdade de expressão e de imprensa. Olha só, trabalho como garantia da vida do cidadão brasileiro, olha os princípios do socialismo utópico. Comércio de retalho, o setor têxtil que eu falei para vocês, só para os cidadãos brasileiros, aqui já misturado inclusive com a xenofobia. Inteira e efetivação e independência dos poderes constituídos, ou seja, eles são contrários ao poder moderador. Elemento federal na nova organização, então federalismo, defesa da autonomia das províncias e não do centralismo, que nós vimos aqui que era constante, o imperador controlava os partidos, inclusive quem ficaria no poder, inclusive fraudando eleições, que nós já vimos. Completa reforma do poder judiciário, de modo a assegurar garantias e direitos individuais dos cidadãos. Extinção da lei de juro convencional e extinção atual do sistema de recrutamento. Então, é uma revolta que não tem a vitória, mas que mostra ali o desinteresse ou a oposição de grande parte da elite brasileira contra o sistema centralista, contra o sistema ali autoritário do Segundo Reinado. Galerinha, é isso, vamos terminar aqui, continuamos na próxima aula. Um forte abraço para vocês.